Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora mediadora Samantha Martinelli, vocês já me conhecem e eu quero dar as boas-vindas ao módulo 53, ok? Sejam bem-vindos, eu espero que seja um módulo prazeroso e a gente está iniciando aí o módulo com a disciplina, né, de Sociologia da Ciência, Tecnologia e Conhecimento com o professor Tiago Valenciano. Antes do professor Tiago, né, se apresentar, falar da disciplina, começar a aula, eu queria dar alguns recadinhos importantes. Os tutoriais que a gente havia de costume deixar eles disponibilizados ali naquela página inicial do estúdio, né, nos fóruns, a gente assumiu uma nova dinâmica agora no módulo 53. Então, todos os tutoriais que o professor Tiago gravou estão na sala do café, ok? Então, o acesso agora será por lá, assim como os outros materiais de filmes, algumas dicas que a gente relacionar com o conteúdo da disciplina do professor, tá bem? Outra questão, pessoal, desafio nacional. Vocês devem estar recebendo aí no estúdio algumas mensagens, né, nos banners. O desafio nacional para vocês que já são do quarto ano, vocês já passaram por isso, ano passado, né? A Sesumar monta um desafio de um mapa imersivo, onde vocês se comprometem um pouco mais a tentar fazer um mapa mais dinâmico, inovador, né? Nesse desafio. Então, o que acontece com isso? Vocês acabam tendo 2 templates para a atividade de mapa dessa disciplina, ok? Então, tem um template, vou até abrir aqui bem rapidinho, mas não tem erro, tem um template específico do Desafio Nacional para quem vai participar, ok? Para quem não vai, tem outro também no PowerPoint. Então, vocês dividem aí, né? Vocês escolham, não é obrigatória a participação, mas seria interessante que todos vocês participassem. Quem for participar, dá uma olhadinha lá na sala do café também que tem vídeo, tem um edital para vocês entenderem um pouco mais e escolham este mapa, esse template, porque senão sem o template vocês não conseguem validar a participação, ok? Sem delongas, vou chamar o professor Tiago Valenciano e eu desejo uma ótima aula a todos. Tudo bem, professor? Ok, tudo bom, professora Samantha? Muito obrigado aí pela receptividade. Obrigado pelo carinho aí, né? E a gente começando mais uma disciplina aqui na Unicesumar, nesse módulo 53, que é essa disciplina de Sociologia da Ciência, Tecnologia e Conhecimento. Uma disciplina nova, recente no curso, né? Bem diferente. É uma disciplina que entra nessa matriz curricular da Sociologia para trazer um conhecimento, com perdão do trocadilho, diferente para a nossa própria área, né? A professora Samantha, que é especialista aí em Sociologia, entende tudo do tema, atua bem também na Antropologia, né? Enfim, quem tem um currículo muito gabaritado para poder contribuir com vocês, certamente ela está mais especializada do que eu para poder tomar conta das questões relacionadas à disciplina, e isso sem dúvida alguma. Vamos juntos, professor. Vou pôr o slide para você. Uma ótima aula. Muito obrigado, professora. É um prazer, então, estar com vocês novamente aqui na Unicesumar, né? A gente está na Unicesumar ainda, em casa, né? No Unicesumar meio casa, meio escritório, meio que em qualquer lugar, mas logo, logo a gente volta lá para os estúdios da Unicesumar, vai estar bem bacana a gente conseguir retomar, então, e voltar no modo mais presencial, ainda que a gente esteja online nessa disciplina. A gente começa aqui, então, a Sociologia da Ciência, Tecnologia e Conhecimento. Vocês já me conhecem, mas vamos lá já para o próximo slide. Vamos só ver a dinâmica que dá para passar por aqui, para a gente começar a falar um pouquinho da jornada do conhecimento, que é a nossa aula de hoje. Bom, você já acompanhou, deve ter acompanhado lá em relação ao nosso livro didático, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Essa é a capa do nosso livro didático. Eu não tenho ele aqui no impresso, mas tem o PDFzão dele aqui, tá aqui à disposição, tá lá, tá aqui já no nosso estúdio, o nosso livro didático. Esse livro aqui, ele é recentíssimo, ele saiu agora depois de muito custo, porque é uma disciplina bem nova, bem inovadora também, além de recente, ela é inovadora aqui nessa nossa graduação em Sociologia, foi feita junto com o professor Rafael Egídio Léo e Silva. Tô até vendo aqui o projeto gráfico, o André Moraes, um baita figura, né, uma excelente pessoa, a professora Priscila, que era a coordenadora de conteúdo da época, o Arthur Cantarelli, que é meu goleiro nas horas vagas, e o Matheus Silva, esse eu não conheço. Mas a professora Rossana, né, que é designer educacional, enfim, a equipe que fez esse livro didático aqui é uma equipe muito capacitada, muito
comprometida com a Unicesumar, né? Gente que já está na Unicesumar há um tempo e sabe das experiências que a gente pode ter nessa instituição que traz muita coisa boa para nós. E vocês que já estão no módulo 53 já têm o conhecimento daquilo que a Unicesumar pode proporcionar. E por ser essa disciplina inovadora, por ser essa disciplina recente, nós gravamos recentemente também as aulas conceituais que estão lá à disposição. Eu estou fazendo um repeteco aqui da aula conceitual com alguns slides até que a gente já comentou nas aulas conceituais, mas eu acredito que são importantes para a gente poder repetir aqui e trabalhar melhor esses conceitos, exatamente por isso que eu acabei de comentar. Tudo é muito novo. É uma área do conhecimento, inclusive dentro da própria sociologia, que a gente normalmente na sociologia não se dedica a estudar tanto assim, não, sabe? É uma área assim bem diferencial assim em relação à própria sociologia. Então a questão da própria sociologia do conhecimento, ela ainda é um campo de debate muito recente. É uma área que dá para a gente criar expectativas, criar experiências e pensar em coisas diferenciadas. Por isso que quando, por exemplo, você vai lá buscar informação em relação à sociologia do conhecimento, você praticamente vai encontrar pouquíssimos livros. Eu tenho alguns aqui no meu escritório, devia até ter pego aqui à minha frente, que a gente utilizou para poder fazer essa disciplina. São pouquíssimos livros, pouquíssimos materiais, quer dizer, um conteúdo bem inovador mesmo, bem diferenciado daquilo que a gente pode tratar na sociologia. E aí, o nosso desafio qual que foi? Foi exatamente esse de tentar construir nessa disciplina, mais do que um campo do conhecimento, mas sim condensar o conhecimento existente ou pouco do que já foi escrito em relação à sociologia do conhecimento e dar para vocês assim alguns insights, alguns panoramas e mostrar também como fazer uma releitura da própria sociologia em relação às questões da sociologia do conhecimento. Então foi isso que a gente pensou, foi isso que a gente preparou nessa disciplina e por isso que ela é tão recente, assim, tão nova, tão inovadora, e por isso que a gente tentou fazer essa disciplina com bastante carinho. O título da aula de hoje é a Jornada do Conhecimento, a gente está repetindo o título aí da aula conceitual, basicamente, né? Uma jornada pelo conhecimento. Preferi deixar a Jornada do Conhecimento, só que antes, porém, estão aí os meus contatos, né, disponíveis na tela. Para quem já conversou comigo lá, para quem já trocou alguma ideia, a gente já está começando essa primeira semana agora aqui na Sociologia do Conhecimento, então pode entrar em contato comigo lá no @Thiago Valenciano no Instagram, eu costumo responder, não tem problema nenhum, a gente abre um diálogo, conversa lá no Instagram também, no meu site thiagovalenciano.com.br tem alguns outros conteúdos, e também aqui no próprio estúdio, enfim, nessas plataformas que a gente tem à disposição aqui na Unicesumar para a gente poder conversar. Dito isso, vamos lá então tentar entender, primeiramente, a ideia dessa primeira unidade, né? Ou seja, começar a comentar com vocês a função da primeira unidade, por que ela está presente aqui nesse curso. Vamos lá. Quando a gente pensou aqui em escrever um livro voltado para a sociologia do conhecimento, um livro um pouco diferenciado daqueles materiais que já existem acerca da disciplina, nós imaginamos que nós teríamos que fazer um livro, nós, porque foi junto com o professor Rafael e foi com essa galera toda aí, trabalhando em conjunto com a gente aí o tempo todo, nós pensamos que esse livro ele poderia passar, na verdade, fazer um tour, e essa disciplina também, fazer um grande passeio em relação à história da própria sociologia e ver, basicamente, tentar enxergar como cada autor trabalhou a sociologia e qual e como, na verdade, qual e como cada autor, não trava línguas aqui, né? Deixou o conceito e o conteúdo em relação à sociologia do conhecimento. Então, nós vamos revisitar alguns autores clássicos da sociologia e após fazer essa volta, essa revisita desses autores clássicos, a gente vai tentar entender qual o legado que cada um desses autores deixou para a própria sociologia do conhecimento. Então, o pensamento da disciplina foi esse. Foi fazer algo que eu gosto de fazer bastante isso nas disciplinas da Unicesumar, algo que fosse bem voltado para a questão conceitual. Tá ali o livro, cheio de referências, cheio de citações, com dicas de leituras complementares e tudo mais. Porém, também fazer, além dessas várias referências, fazer uma conversa franca, um diálogo aberto daquilo que essa disciplina poderia deixar
na história do tempo em relação à própria sociologia. Eu gosto de fazer isso, né? Lá no Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação, quando eu fiz o livro da disciplina, a gente trabalhou exatamente isso. Né? Eu fiz uma linha do tempo, fiz do passado ao presente e comecei a conversar com os alunos em relação a isso. A ideia aqui da sociologia do conhecimento é a mesma. É a gente pegar um passado e ir até o presente e conversar com os alunos também acerca desse tema. Não é simplesmente vir aqui jogar uma aula para o ar e dizer que está tudo bem, que está tudo certo. Não. Eu quero passar pela história da disciplina e comentar com vocês como que essa disciplina ela foi constituída. Só que para isso, a gente precisa saber diferenciar a ciência e a técnica. Estava lá na aula conceitual, a gente já debateu isso com vocês, mas para fazer significado, para fazer sentido nessa aula ao vivo aqui, eu imagino que o exemplo da química é o melhor exemplo para a gente poder delinear ou para a gente poder entender o significado da ciência e da técnica e a diferença de uma coisa para outra, principalmente em relação ao senso comum. Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo que está bem aqui à minha frente, e eu não havia preparado isso, mas a gente pega qualquer coisa para conseguir explicar o que é um composto químico. Esse vasinho de planta aqui, ó, essa plantinha que está bem aqui na minha frente, olha só, acabou focando na câmera aí, dá para vocês enxergarem bem. Esse vasinho aqui, ele é um vasinho fictício, né? Essa planta aqui ela é de plástico, né? Ela não é uma planta verdadeira, é uma planta de plástico, portanto eu não preciso ficar aguando, não preciso ficar cuidando, mas ela está presente aqui no meu escritório como um vasinho fictício. Quando a gente vai pensar, e aí por isso o exemplo da química, né? Quando a gente vai pensar em fazer ou ter algumas plantas em ambientes fechados, como esse ambiente aqui, nós podemos unir alguns compostos químicos e a partir da união desses compostos químicos a gente faz algo que vai parecer, vai se assemelhar, ou vai lembrar, nesse caso aqui, uma planta. Uma planta que não faz fotossíntese, que não precisa de água para poder viver, que você não precisa de terra para conseguir se sustentar, você não precisa de praticamente nada. É uma planta que existe e que foi feita a partir de um composto químico que está aqui, ó, presente no escritório, à disposição para quem quiser ver. E essa planta não vai precisar de manutenção nenhuma. Bom, normalmente quem olha essa planta aqui fake e olha a planta verdadeira, pode virar para a planta e dizer o seguinte: nossa, essa planta aqui, ela tem muita química, né? Ela foi feita com muita química. Ao passo que aquela planta ali, ela só vingou, a planta verdadeira, ela só deu certo porque ela não tinha tanta química assim. Ela foi feita de maneira natural, de maneira orgânica, e nós não tivemos que pensar em um elemento químico para conseguir compor essa planta. Quer mais um exemplo? Quando a gente olha aqui, por exemplo, para a questão de coisas que são fabricadas, como essa marca desse pequeno refrigerante aqui, para a gente não fazer propaganda. Bom, esse refrigerante aqui, ele foi pensado, ele foi fabricado, e ele é, na verdade, o quê? Um composto de várias coisas que deram um sabor e que formou uma bebida gaseificada, né? Que é composto do quê? Vamos ver aqui. Ele é composto, pediu para conservar em local seco, né? Na verdade, só diz aqui que ele é um refrigerante de cola e que ele é composto por uma água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína e corante caramelo 4. Né? E mais algumas coisinhas aqui mais. Quando a gente coloca lado a lado esse refrigerante de um copo de água natural, aquele tirado lá fresquinho da fonte, nós podemos olhar para o refrigerante e dizer o seguinte: nossa, esse composto aqui é cheio de química, né? Ao passo que a água é uma coisa totalmente natural e não tem nenhuma interferência química para ela chegar assim até nós. Bom, o que eu quis dizer com esses dois exemplos aqui e quis deixar claro? No senso comum, nós imaginamos muitas vezes no senso comum que algo pode ser mais ou menos químico dependendo do quê? Dependendo da quantidade de processos e elementos que o ser humano age acerca de determinado assunto ou de determinado elemento para torná-lo ou para transformá-lo em relação a certas fórmulas ou para dar uma forma mais específica para aquele elemento. O vasinho aqui de planta artificial, ele tem cara de planta, mas ele passou por alguns processos químicos para ele chegar até lá. E aí a gente acha que o processo químico que passou foi um laboratório em que as pessoas estavam lá com várias e várias roupas brancas, um telescópio, pesquisando, tentando entender e formar esse processo aqui.
E ao passo que quando a gente olha a planta que foi lá, plantada na terra, aguada, regada e foi cultivada, ela simplesmente não teve processo químico. E a mesma coisa vale para o refrigerante. Parece que o refrigerante aqui está cheio de química e a água não tem química alguma. O que eu quero dizer com essa expressão química aqui para o debate científico e por que ele é importante? Porque no senso comum, ou seja, na sabedoria popular, no conhecimento popular que nós temos, nós imaginamos, em linhas gerais, que algo ele passa a ser químico ou não, dependendo da quantidade de reações que nós acabamos exercendo acerca de determinado aspecto, ou de determinado objeto, de determinado produto, para torná-lo químico ou não. Então, em linhas gerais, normalmente nós tendemos a achar que algo que foi transformado pelo ser humano passa a ser químico, ou passa a ter o quê? Um efeito científico aplicado para que algo se tornasse assim ou assumisse determinada forma. Por outro lado, nos parece que a água ela não tem efeito químico nenhum, porque é mais natural, foi concebida assim. E que a planta também, cultivada daquela forma, também não teve nenhum efeito químico. Moral da história: nós tendemos a acreditar que algo é mais químico ou menos químico, dependendo da ação do ser humano. E quanto mais processos de laboratório industrializados algo passa, mais químico ele é. Quanto menos processos de laboratório e menos processos industrializados acontecem, menos químico ele vai ser. Só que tanto o laboratório que fez o refrigerante, que fez a plantinha, quanto o ser humano que cultivou a planta lá no solo ou coletou a água pronta, tanto um aspecto quanto o outro foram aspectos, ou foram casos, ou foram situações que envolveram sim processos químicos. Portanto, a ciência, há conhecimento, há algo implícito para que o refrigerante, quando combinado, se tornasse refrigerante, para que a planta, quando combinada, se tornasse planta, e para quando a gente fosse lá na terra, arar a terra, cuidar da terra, regar e colocar uma sementinha lá e cultivar e tomar conta dela, ela se tornar planta, ou quando a gente fosse retirar a água, que também tem a sua fórmula química existente, isso também é uma ciência específica, né? Há um conhecimento, não vou deixar o conceito de conhecimento para depois, mas há uma ciência específica para que algo tenha determinada forma. Então, note que, independentemente daquilo que a gente possa observar aqui na nossa existência terrena, tudo a ciência, tudo tem conhecimento e tudo tem um processo específico para que algo se tornasse determinada coisa ou porque assumisse determinada forma. A diferença está exatamente no processo de constituição. Ao passo que a planta, aqui artificial, ela passou por mais combinações químicas para chegar assim, ou por combinações químicas específicas para chegar assim, a plantinha lá da terra ela tem outro conjunto de fatores que fez com que ela assumisse aquela posição, ou aquele formato, ou aquele tipo de planta. Então perceba que, em linhas gerais, nós tendemos a acreditar, o ser humano tende a acreditar no senso comum, que algo que é transformado pela mão do homem passa por um processo químico, ou seja, passa por um processo de conhecimento científico muito específico. Ao passo que aquilo que parece que é natural, aquilo que já está dado na natureza, não tem isso. Então, note que, para o senso comum, é bom a gente, em primeiro lugar, né, é bom a gente diferenciar o senso comum do conhecimento científico, e é bom a gente saber que o conhecimento científico, ele também pode ser mais, entre aspas, natural, ou ele pode ser mais orgânico, ou ele pode estar mais presente no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo para a gente saber se algo é científico ou não? Está lá na página 16 do nosso livro didático. A gente precisa fazer alguns testes para saber se algo se torna ciência ou não. E já já a gente vai diferenciar aqui a ciência da própria técnica. Olha só os testes que eu acabei colocando lá no livro didático junto com o professor Rafael. A observação é a primeira etapa para a gente ver se algo vai ser científico ou não. A gente tem que ver se essa descoberta científica ela é relevante, se já foi evidenciado por outra pesquisa, se é algo determinante, se o experimento deu certo ou não. Então, se eu vou observar aqui para fazer, a gente já tem concorrente já para essa marquinha vermelha aqui de refrigerante, eu vou observar a fórmula que foi feito esse refrigerante aqui e vou ver se esse experimento deu certo em larga escala ou não. Me parece que deu e as pessoas gostaram desse paladar
e isso acabou acontecendo repetitivamente ou sucessivamente. A mesma coisa vale também aqui para a plantinha. Se alguém pensou em fazer a planta dessa forma aqui, significa que várias e várias vezes essa planta deu certo e a gente consegue produzir isso em larga escala. Então, para a gente comprovar se algo é científico ou não, nós precisamos, em primeiro lugar, observar. Em segundo lugar, nós precisamos ter uma boa questão. Será que a gente consegue responder essa questão? Será que a gente consegue comprovar que quando eu combino determinados elementos aqui, isso tende a se tornar um refrigerante? Ou quando eu combino determinados elementos, isso tende a se tornar uma planta? Será que dá para comprovar isso? Então eu vou lançar algumas questões, vou lançar algumas dúvidas, e essas dúvidas serão colocadas à prova. Também, depois que eu lanço o questionamento, eu parto para aquela fase das hipóteses, quer dizer, eu levanto informações, eu levanto probabilidades, e probabilidades que sejam mais ou menos passíveis de comprovação. Você não vai levantar uma probabilidade maluca, como, por exemplo, você quer fazer um refrigerante de cola, e será que se eu combinar laranja e limão, sem os elementos que caracterizam o sabor da cola, isso vai se tornar refrigerante de cola? Não vai se tornar, não vai dar certo. Será que se eu combinar aqui muita terra e pouco plástico, esse vasinho de plantas vai acabar dando certo? Também não vai dar certo. Então a gente precisa testar hipóteses que possam ser confirmadas. Ou seja, será que eu adicionar 50% de cafeína e 30% de caramelo vai mudar bastante o sabor, ou vai me dar um sabor característico ou não? Será que eu colocar o plástico ali numa forma e passar por um processo de combustão a tantos graus tende a tornar o plástico mais próximo do formato da planta ou não? Então eu vou testar hipóteses que possam sim ser comprovadas. E por último, eu faço o experimento e vejo se aquela hipótese deu certo. Bom, seguindo esse passo a passo aqui, observar, questionar, aliás, depois tem ainda a análise e a conclusão, né? Mas a gente chega nessas duas aí que elas são menos importantes. Mas se eu seguir esse passo a passo aqui de observar, de questionar, de levantar hipótese e de experimentar, eu estou num caminho científico muito, muito aprimorado. Eu estou caminhando para que algo se torne uma descoberta científica ou não. Moral da história: para ver se isso se tornou ciência ou não, eu preciso, por fim, analisar e depois concluir para ver se deu certo ou não. Na sociologia, vocês vão perguntar, professor, como é que faz ciência social? O Durkheim, lá naquelas aulas da sociologia clássica, já passou para nós a forma, por exemplo, de como faz a ciência social. A gente vai ver isso na próxima aula. O Weber fez a mesma coisa. O Marx fez a mesma coisa, o Comte também. Com o Durkheim a gente teve a vantagem lá de ler um livro específico, ele se interessou muito pelo tema, que é As Regras do Método Sociológico, né? Um livro bem voltado para poder tentar entender isso. Mas, em linhas gerais, a gente faz ciência social também seguindo esses aspectos. A gente questiona, a gente testa as hipóteses, a gente experimenta, a gente analisa e, por último, conclui. Quer ver um exemplo bem básico? E aí vocês vão entender onde está esse papo aqui em relação à sociologia do conhecimento. Quer ver um exemplo bem básico para conseguir entender isso que eu estou comentando aqui aplicado à ciência social? A gente está chegando aí em 2022 num período eleitoral, e um período eleitoral bem tenso, bem ferrenho, em que as pessoas estão até se estressando aí por causa da política. Mas esquecendo um pouco o cenário político brasileiro e aproveitando ele também como entendimento aí e como pano de fundo para a gente poder fazer os nossos experimentos, chega nessa época eu e o Thiago trabalho bastante com o artifício dos mapas eleitorais. Eu faço o mapeamento eleitoral, eu tento entender a importância da geografia do voto. É um assunto que eu me interesso, que eu pesquiso bastante. Resultado: vai chegar o período da eleição, e até fiz alguns cards e coloquei assim no Instagram para a gente poder entender um pouco melhor. Vai chegar o período da eleição e as pessoas vão utilizar a sequência dos mapas, dos mapinhas eleitorais, achando, e isso é testar hipótese, isso aqui é pensar no conhecimento, tá? Vou até entrar aqui, acho que para mostrar para vocês, mas a gente vai chegar no período eleitoral e vai acreditar o quê? Que saiu o resultado da eleição lá no dia 2 de outubro desse ano, saiu o resultado da eleição e a gente tende a acreditar que esse resultado da eleição, ele vai acontecer exatamente pelas disputas dos estados, ou seja, quem fez mais voto no estado tal, quem fez menos voto no estado tal, e quem faz mais voto nesse estado leva o estado todo, quem faz menos votos no estado vai levar o estado inteiro, enfim, né? A gente tende a acreditar
que a disputa eleitoral ela vai funcionar mais ou menos assim, em relação ao vencimento dos estados, né? Ou seja, quem ganha o estado parece que ganha todos os votos daquele local, parece que acaba levando tudo. Na prática, isso não acontece. E até foi isso que eu utilizei como hipótese para a gente poder testar em relação àquilo que acontece nesse período de eleição. Qual que foi a hipótese que eu acabei testando? A hipótese que eu testei foi a seguinte: a leitura dos mapas eleitorais que a gente tem feito, ela não é a mais apropriada para poder entender como que funciona as vitórias eleitorais. Seria mais apropriado a gente trabalhar, por exemplo, olha só, vou tentar mostrar para vocês aqui, né, para a gente tentar trabalhar com mapas em relação a isso daqui. Quer ver? Ó, deixa eu só tentar achar para vocês aqui a publicação, que eu queria mostrar isso, que eu acho que vai dar não sei onde foi parar essa minha publicação aqui, mas enfim, eu acho que eu vou conseguir dar conta de explicar para vocês aquilo que eu queria trazer, que é aqui, achei que é o War Política, era essa publicação aqui. Normalmente, a gente tende a achar que os mapas eleitorais eles acontecem assim, ó, dessa forma aqui, que isso daqui seria mais ou menos a coisa mais ou menos apropriada no Brasil. Quer dizer, a pessoa venceu a cidade ou venceu o estado, parece que a pessoa levou todos os votos daquele estado. Só que quando a gente vai testar essa hipótese na prática, ou seja, a gente coloca a hipótese para ser testada, e isso é fazer ciência, nós vemos que vencer ou perder em determinado município não vai alterar tanto assim o resultado da eleição. Por quê? Porque se você venceu no município de 100 mil habitantes com 51% dos votos, ou seja, 100 mil eleitores, 51 mil votos, e você perdeu no município com 200 mil habitantes fazendo 70 mil votos, e os outros votos foram divididos em 3, 4 candidatos, significa que quando você soma os dois que você perdeu, você fez mais votos do que a maioria. Então observe que o mapa mais adequado seria aqueles mapinhas de calor, que você vai conseguindo dar um gradiente nas cores e explicar de maneira mais adequada o resultado eleitoral. Isso é fazer ciência? Também é. É uma forma da gente aplicar as hipóteses na ciência social. Eu tenho um problema, eu tenho uma questão a ser respondida, eu levanto as hipóteses, eu testo, eu experimento essas hipóteses, eu analiso e vejo se o meu resultado está certo. Isso é fazer ciência, professor Tiago? É fazer ciência, sim. E a gente faz a ciência como? Faz a ciência seguindo esses passos. Eu insisti bastante, falei muito na aula conceitual para vocês que ciência é um método de pensamento e ação, segundo aquele livrinho A Ciência e as Ciências lá do Gilles Gaston Grangini, que eu até deixei de dica aqui no final dessa aula. Por que a gente trouxe várias e várias vezes a explicação do Granger e por que ele ajuda a gente a conseguir entender de uma vez por todas o conceito de ciência? Bom, se ciência é um método, um caminho de pensar e agir de determinada forma, significa que eu estou unindo a teoria com a prática, estou seguindo um caminho, estou seguindo uma trilha específica para que algo seja testado, para ver se algo vai ser científico ou não, que é essa trilha que a gente colocou aqui na página 16, páginas 16 e 17 do nosso livro didático. A gente seguiu um caminho, a gente seguiu uma trilha, a gente testou algumas hipóteses, a gente experimentou, a gente viu se o resultado dava certo ou não. Então note que a ciência ela vai ser sim esse método de pensamento e ação, desde que a gente consiga colocar isso em prática. E esse exemplo da química que eu trouxe aqui mostra que a gente faz ciência o tempo todo, a gente está testando, está argumentando, está vendo se a análise dá certo, se o resultado é prático ou não. Isso também é fazer ciência, isso é observar para ver se a ciência dá certo e se a ciência acaba acontecendo. Como é que a gente faz, então, para a gente diferenciar a ciência da técnica? Também trouxe isso na aula conceitual e é bom para a gente relembrar aqui, já caminhando aí para a segunda metade da aula. É bom a gente relembrar aqui o quê? Que a ciência e a técnica, elas são sim importantíssimas e cada qual vai ter a sua missão específica. Ao passo que a ciência está preocupada com as questões teóricas e com as questões de ordem prática e de deixar um legado de conhecimento, a técnica muitas vezes não está tão preocupada assim com a origem e a testagem de hipóteses. A técnica está preocupada exatamente com a possibilidade de você colocar a mão na massa e executar algo daquela forma, de uma maneira simples,
rápida, direta e que você consiga operacionalizar isso da maneira mais eficiente. Quer um exemplo aí em relação à técnica? E a gente até utilizou aqui também na nossa própria aula aqui, né? A gente acabou dando esse exemplo da técnica. Eu até, se não me engano, acabei comentando com vocês daquele exemplo da pessoa que acaba sabendo operacionalizar todo esse ambiente virtual aqui. Você precisa de um grande conhecimento científico para saber, por exemplo, como foi feita a plataforma que vai divulgar os vídeos aqui das aulas ao vivo? Não, você só tem que saber operacionalizar a plataforma, entrar, colocar o vídeo no ar e colocar a aula para rodar para os alunos ou fazer com que a aula aconteça de maneira direta, que o síncrono que nem está acontecendo nesse momento. Você precisa ter um super conhecimento científico para saber a origem da construção daquele portal que foi criado para hospedar o vídeo, como é que funciona isso, por que o vídeo acontece assim, por que o vídeo acontece... Não. Você só precisa saber, basicamente, tecnicamente, ou seja, de maneira muito rápida e muito direta, como operacionalizar esse vídeo. Você só tem que saber como colocar no ar. Colocou o vídeo no ar, vamos para frente, vamos tocar adiante. Então note que a diferença da ciência e da técnica é que a técnica ela está mais presa em questões relacionadas à ordem prática. Ela quer sim aprimorar uma habilidade, ela quer dar essa habilidade de maneira aprimorada, rápida e direta. Enquanto a ciência ela está preocupada em tentar compreender fenômenos e analisar questões um pouco mais robustas ou um pouco mais dependentes de análises específicas. Quer ver um exemplo que eu gosto de utilizar bastante e vale muito para a nossa área? Eu fico bem assim, preocupado com a forma que a gente faz ciência social hoje em dia. Certamente a professora Samantha aí que está nos acompanhando no chat também deve ficar preocupada. Preocupada em qual sentido? Hoje a gente faz uma ciência social muito, mas muito, muito, muito imediatista, tal qual é o mundo que nós vivemos na atualidade. A gente vai trabalhar um pouco mais esses conceitos na última aula. E essa ciência social imediatista, ela faz com que, e o próprio mundo, né, muito imediatista, faz com que a gente tenha ou que haja uma exigência de respostas muito rápidas para questões ou para fenômenos ainda muito complexos e que precisam ser explorados pela ciência social. Esse exemplo do mapinha eleitoral que eu dei aí, no dia posterior da eleição, vai ter um monte de gente analisando o resultado da eleição e querendo saber quem ganhou, quem perdeu em cada estado. Mas não parou, por exemplo, para testar essas hipóteses e entender o perfil de voto do eleitor e como que a diferença dos votantes pôde alterar ou pôde ser fundamental no resultado final do processo eleitoral. Então não é somente olhar ali de maneira não técnica, de maneira quase que do senso comum e muito rápida, um elemento que foi ali simplesmente proporcionado para as pessoas com um site bem técnico, né? Um site que dá essa resposta rápida e ligeira. Mas mais do que isso, a gente precisa interpretar, a gente precisa entender, e isso exige certa maturidade, e exige mais do que a maturidade, certa maturação. É preciso dar tempo para o cientista social dar as respostas que o mundo tão complexo na atualidade requer e precisa. Não dá para você fazer ciência social assim do dia para a noite. Você precisa ter um pouco de tempo, você precisa descansar, você precisa respirar, correlacionar, entender, compreender as diferenças de determinados fenômenos sociais. Dá para você chegar da noite para o dia e fazer ciência social. E talvez isso a gente esteja sofrendo bastante na nossa área, porque as pessoas estão querendo respostas muito rápidas de nós e às vezes para problemas tão complexos a gente precisa de mais tempo. A gente precisa de mais fôlego, mais descanso, mais cuidado. Não dá para dar respostas tão rápidas assim. E a falta dessas respostas rápidas acaba prejudicando demais o trabalho do cientista social. E por isso que a ciência exige tempo, por isso que a ciência quer esse tempo. A gente tem que dar esse tempo de respiro, tem que escrever um texto, decantar o texto, esperar para ver como é que ele vai ficar, como que ele vai ser, parar para entender a função do texto, não é do dia para a noite. Então perceba, compreenda que o esforço de fazer uma ciência social é um esforço grande, é um esforço hercúleo, é um esforço trabalhoso, é um esforço que a gente tem que ter esse tempo, sim, de maturação. Não queira fazer ciência social da noite para o dia. E é por isso que a ciência aí vai se diferenciar na técnica. E para a gente fechar os últimos minutos da aula, o que vai ser conhecer, então? Como é que a gente pode conhecer? E o que a gente experimenta em relação ao conhecimento?
Só para a gente relembrar aí, e esse diagrama de Venn, ele deixa bem claro aí para a gente conseguir entender qual que é o sentimento do conhecimento. Olhe lá no diagrama que lá em amarelo está o conhecimento todo, né? Ou seja, a formação do conhecimento. E de um lado nós temos as crenças e de outro lado nós temos as verdades. O que é uma crença? Crença é quando a gente acredita que algo pode dar certo daquela maneira. Então, eu creio que se eu abrir a tampinha do refrigerante e virar o refrigerante aqui perto da minha boca, eu vou acabar ingerindo esse produto que está dentro dessa garrafinha. E aí, quando eu tenho uma crença, eu também posso ter uma crença que ela é uma verdade, porque eu já experimentei isso e vi que de fato acontece, que eu consigo relar nesse refrigerante, consigo utilizá-lo, consigo absorvê-lo a partir do momento que eu abro a tampinha e acabo ingerindo o refrigerante. O que vai ser o conhecimento, então? Vai ser uma crença verdadeira, ou seja, é uma crença, eu acredito nisso e isso é verdade, e é uma verdade justificada, uma verdade provada, uma verdade científica. É porque muitas coisas que existem hoje em dia, elas podem ser verdadeiras, a gente não está desconfiando de nada. Mas nós precisamos cientificamente, ou seja, partindo de um método, de um pensamento, de uma ação, conseguir comprovar essa verdade. Então, formar o conhecimento é fazer uma ciência, e uma ciência que as pessoas acreditam que dá certo, uma ciência que dá resultado. A gente passou recentemente aí no Brasil por uma série de fatores que levaram com que as pessoas desacreditassem ou acreditassem mais ou menos nas vacinas contra a Covid-19. Então, de um lado, nós tínhamos as pessoas que eram crentes que a vacina fazia mal, que ela não ia melhorar a vida de ninguém. Do outro lado, nós tínhamos a verdade, ou seja, gente falando que tomou a vacina e não contraiu o vírus. E, por último, nós tínhamos uma crença que era verdadeira, né? Gente que estava ali, às vezes, acreditando na vacina. Vamos pensar os que acreditam, não os que não acreditam na vacina. Mas, de um lado, a gente tinha quem acreditava, senão vai dar certo aqui o meu fluxograma de pensamento aqui, né? Vamos pensar em quem acredita na vacina. Do lado nós tínhamos quem acredita na vacina, do outro, aqueles que veem que é verdade, né, que a vacina dá um resultado, e por último, aqueles que acreditam que a vacina dá resultado porque já viu que testou no outro. E aí o conhecimento é o quê? É justificar de fato que eu acredito na capacidade da vacina contra a Covid-19, eu acredito que ela é verdadeira, porque eu já vi testando em outras pessoas, e eu justifico e provo que ela dá certo, exatamente porque, em larga escala, ela fez com que as pessoas parassem de contrair o vírus. Então perceba que formar o conhecimento é mais do que você dar a verdade. O conhecimento ele é mais do que uma verdade pura e dita, mas sim você conseguir compreender, analisar, justificar e provar que algo ou que determinado argumento está certo. Eu coloquei alguns desses no livro didático também. A gente colocou alguns exemplos aí para mostrar o que é verdadeiro ou não, o que é conhecimento ou não, o que é essa produção do conhecimento ou não. Então, o conhecimento é mais do que acreditar. O conhecimento é mais do que achar que é verdadeiro. O conhecimento é ter uma crença verdadeira e que consegue ser justificada, que consegue ser provada, que consegue ter um resultado claro, que consegue ter um resultado específico. Por isso que essa disciplina aqui, ela está voltada para a ciência, conforme a gente comentou no primeiro slide. Ela está voltada para a tecnologia, ou para a Tecne, conforme a gente comentou também no primeiro slide, e ela está muito preocupada com o conhecimento. E agora vocês vão entender por que eu estou chamando ela aqui de sociologia do conhecimento. Mais do que a sociologia que vai entender a história da técnica, que vai entender como que a técnica contribuiu para a história da humanidade, mais do que a sociologia que vai entender a história da ciência, vai entender como que a ciência contribui para a história da humanidade, essa disciplina, ela quer ser sim a sociologia do conhecimento, ou seja, como que todos esses conhecimentos humanos que a gente acabou aqui, dos humanos, né? Humanos aqui eu usei no plural porque são o conhecimento que eu estou falando dos humanos. Como que todo esse conhecimento ele conseguiu produzir algo que ficasse como legado para a sociedade? Qual que é o papel do conhecimento sociológico que fica como um legado para a nossa sociedade. E por isso que essa disciplina ela se chama Sociologia do Conhecimento. Exatamente porque a gente está deixando um legado para a sociedade, a gente está passando esse legado do conhecimento sociológico
para a própria sociedade. E a gente está estudando esses autores e entendendo como cada um dos autores deixou o legado para as pessoas. Então é importante a gente chamar mais do que a sociologia da ciência. A sociologia do conhecimento, na quinta unidade vocês vão ver isso um pouquinho melhor, ela está para além do próprio conhecimento, né? Ela está para a própria ciência, ela está em algo superior, em algo mais abrangente do que a ciência, e por isso que a gente chama de sociologia do conhecimento, já respondendo esse slide aqui. E a gente estuda exatamente a sociologia do conhecimento, para a gente fechando aí nos últimos 5 minutos da nossa aula de hoje, a gente estuda a sociologia do conhecimento exatamente por isso, para quando a gente determinar numa linha do tempo, a gente colocar numa linha do tempo os vários autores que pesquisaram a sociologia, alguns deles estão perdidos aqui nesses livros aqui atrás, a gente vai conseguir entender qual foi o legado que cada autor deixou para a nossa área de pesquisa, que é a sociologia. Então, qual foi a contribuição do Marx para a história do conhecimento sociológico? Qual foi a contribuição do Weber? Qual foi a contribuição do Bourdieu? Qual foi a contribuição do Bauman? Qual foi a contribuição do Stuart Hall? Qual foi a contribuição do Robert Dahl? Qual foi a contribuição do Wright Mills, do Merton, enfim. Como que cada um desses autores pôde deixar uma contribuição sociológica ao longo do tempo e do espaço? E como que esses autores trouxeram para nós uma inovação no tipo de pensamento? Aí você vai estar falando, professor Tiago, então quer dizer que essa disciplina só serve para estudar a própria história da sociologia? Sim, e não só para isso, mais do que isso. Mais do que estudar a história do pensamento sociológico, ela é uma disciplina complexa ao mesmo tempo e transversal, e eu falava disso no começo da aula, porque ela consegue nos auxiliar no posicionamento da história do próprio do posicionamento da história do próprio pensamento sociológico. Ela consegue colocar isso para nós, ela consegue dar essa cara. Dar uma cara em qual sentido? Eu consigo sim botar na linha do tempo, comparar autores, entender escolas, entender tipos de pensamento, entender como que cada autor trabalhou cada conteúdo. Por isso que essa disciplina é importante. Por isso que ela é fundamental no curso de licenciatura de sociologia. Eu vou, para fechar a aula aqui de hoje, contar uma historinha para vocês. Tá aí o dica de livro da aula de hoje. A gente já havia comentado dele aqui várias e várias vezes. Toda aula eu vou tentar deixar uma dica de livro para vocês, porque acredito que o sociólogo tem que gostar de ler, né, e tem que também ter essa dica de livro bacana para vocês estudarem. Vou deixar aqui um depoimento nessa minha trajetória enquanto cientista social, que eu imagino que muita gente vai acabar comungando com esse depoimento, que é o seguinte. Nós passamos muito tempo na sociologia, na antropologia, na ciência política, às vezes destinado a entender a história dos autores, e esquecemos que é bom, sim, entender o momento que esses autores foram posicionados ao longo do tempo. E eu fui entender isso só lá no mestrado e fui compreender e achar alguns atalhos para posicionar esses autores ao longo do tempo somente no doutorado. E quais são esses atalhos? Como é que a gente faz isso? Existem vários textos que dão uma revisão de literatura acerca de determinados temas sociológicos. Então você vai conseguir com esses textos ou com esses livros apêndices trabalhar exatamente essas revisões de literatura e conseguir posicionar os autores no tempo e espaço. Na época da graduação, a gente sofria bastante na turma porque os professores obrigavam a gente a ler o tempo todo os clássicos ou o autor de primeira mão, ou seja, o autor por ele mesmo, sem pegar algum comentarista, que é o nosso caso aqui, né? Eu estou sendo um comentarista da sociologia do conhecimento. Mas esse trabalho do comentarista, ele também é importante. Não é um trabalho dado à toa, não é um trabalho jogado em vão, porque ele ajuda a gente a nos posicionarmos melhor em relação ao entendimento sociológico, né? O comentarista, ele vem para dar um fecho, ele vem para dar uma camada, ele vem para dar esse tipo de transformação no nosso entendimento sociológico. Então não julguem aquele livrão de manual que está lá numa estante, não julguem aquele almanaque cheio de figurinhas, não julgue o nosso livro didático, aproveite ele para tirar o que ele de melhor tem, que é exatamente dar esse panorama acerca de determinados assuntos. Talvez essa dica pareça meio besta que eu estou falando aqui agora, meio simples, mas foi uma dica fundamental que eu demorei, custei a aprender e que me auxiliou para entender inúmeros temas da sociologia, que são temas que na nossa trajetória de pesquisador das ciências sociais, às vezes a gente esquece de pesquisar, não dá tempo, ou é um tema pelo qual a gente não se interessa e vai se interessar lá na frente. Então isso acaba dando certo, dá resultado,
Faça esse exercício que vai valer bastante a pena. Fica mais essa lição aí da aula de hoje. O que eu tenho feito normalmente? Ficou dúvida dessa aula de hoje? A professora Samantha tenta responder. Se ela não conseguir responder, ou se ela julgar que a dúvida é muito importante, ela me repassa ao longo da semana e na aula que vem a gente começa a aula relembrando como foi a aula anterior e respondendo as dúvidas da aula atual, tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Entre em contato com a gente vai deixar as perguntas anotadas, nós não vamos perder as questões aqui dessa aula, e aí a gente já começa a aula 2, ou seja, na nossa segunda semana, respondendo as dúvidas da aula 1 e debatendo essas questões relacionadas à primeira aula e já interligando com a segunda aula, para que a gente não perca aqui a nossa trilha do aprendizado, tudo bem? Pessoal, valeu, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado da aula. A aula já está disponível aí para avaliação também no estúdio. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo. Tentei nessa aula de hoje fazer um panorama a mais aqui da sociologia da ciência, da tecnologia e do conhecimento, aliando ao livro didático. A leitura é fundamental, não deixe de ler o livro didático, não deixe de assistir a aula conceitual, porque como o próprio nome diz, é uma aula de conceitos. E aí a gente fecha com essa aula ao vivo que dá esse panorama bem bacana aqui e dá para a gente trabalhar com dicas e temas transversais. Acredito que é uma aula bem interessante para isso. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.